Bom, e por falar em campanha, pelo menos 2 temas seguem dominando as pesquisas de intenção de voto com as principais preocupações do eleitor. E a gente acompanha agora o resultado de um levantamento que foi apresentado pela Atlas Bloomberg. Nós temos aqui os principais problemas do Brasil e foi oferecida uma resposta mais ampla com múltipla escolha: criminalidade e tráfico de drogas. A principal preocupação, 61,3% dos entrevistados apontam essa como a principal preocupação. Corrupção, 57,5%. Economia e inflação, 22,5%. Situação da saúde, 19%. Educação, 6,9%. Conservadorismo, 14,9%. E aqui nós temos também violência contra a mulher, 13,8%. Então, só ressaltando, em primeiro, criminalidade e tráfico de drogas, 61,3%, confirmando as preocupações com a segurança pública. Agora há pouco, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, fez um alerta sobre a luta contra o feminicídio aqui no país. Acompanhe. Um país, como eu disse, que permite que suas mulheres sejam assassinadas, que suas meninas sejam estupradas, que as violências sigam do jeito que vem seguindo, de uma forma quase endêmica, doente, é um país que não dá esperança de que essa construção se faça de maneira efetiva e para sempre. Este painel é a denúncia do que está acontecendo, o alerta para que não continue acontecendo e a esperança de que isso vai passar, que é a última das 7 Marias aqui, já caminhando para um mundo que seja diferente. Bom, aí a ministra Carmen Lúcia, fizemos essa sequência falando sobre a segurança pública. Deixa eu chamar a Dora Kramer, ainda puxando a pesquisa, né, que nós apresentamos aqui, os números. A criminalidade e a corrupção como grandes preocupações dos brasileiros, muito à frente da economia que a Denise fala todo dia. Quer começar, Denise? Vamos começar então, Thiago. É a preocupação porque a gente vê a violência no dia a dia, tem as notícias sobre criminalidade das facções, então tem o comércio de drogas também, é uma preocupação das famílias de um modo geral. Então a gente vê insegurança em várias frentes, tem essa insegurança relacionada às facções. A ministra Carmen Lúcia ressaltava agora o feminicídio, que é a violência muitas vezes dentro da própria residência, com conhecidos. É uma situação que tem aumentado muito, apesar de políticas públicas que também têm sido lançadas, mas a gente não vê efetividade, é um problema da sociedade. E tem aquela criminalidade do dia a dia, a queda, por exemplo, dos furtos de aliança aqui. A gente tem a mesma insegurança, melhora a estatística em relação a roubo de celular, em relação a roubos em geral nas ruas de aliança, e a gente tem essas notícias quase que diariamente. Uma pessoa viu, a outra foi roubada, a outra sabe. Então, não tem uma percepção de maior segurança efetivamente. A gente tem medo de sair na rua, sai com atenção, claro que não vai deixar de fazer o que tem que fazer no dia a dia, mas sai olhando o carro fechado, isso filme, você toma cuidado quando está esperando o ônibus, é uma preocupação constante. Pois é, e Dora, agora sim eu estou te vendo aqui no nosso telão, até, por exemplo, se você pega um Uber, um táxi, as pessoas te alertam. Se parar no semáforo, não use o celular, deixe guardado, como se isso resolvesse alguma coisa. Então, a preocupação com a segurança e a criminalidade. Dora? Queria voltar um pouco na ministra Carmen Lúcia, porque ela estava falando, imagino que seja a propósito dos 20 anos da Lei Maria da Penha, que serão completados amanhã. A lei é de 7 de agosto de 2006. Olha, de lá para cá, aí a gente vê esses dados sobre feminicídio, então possivelmente também que aumentaram as denúncias, não se denunciava. Me lembro da primeira delegacia da mulher no governo Franco Montoro, início dos anos 80, que era algo também na época completamente assim inovador. Então a gente falávamos agora há pouco da questão das mulheres na política, a evolução vai indo. Vilela pontuou a necessidade de se apressar, né, esse processo. Com relação à violência, isso é o que falávamos antes também, com relação ao plano de segurança do Haddad, essa pesquisa da Atlas Bloomberg que confirma apenas essa preocupação, e não é uma preocupação
tirada do nada. Por que a economia, olha lá, a economia está lá embaixo, está com 22%, diante de 60%, mais de 60% com a criminalidade. Se somar, porque lá embaixo vem a violência contra a mulher, 14%. Se a gente somar, porque essa violência contra a mulher está dentro da criminalidade. Se a gente somar isso aqui, dá mais de 70%, 75%, quase 80%. Isso aqui isso configura uma situação de absoluto terror que toma conta das pessoas. E o poder público, seja ele de qualquer extrato, não se mostra verdadeiramente empenhado. Pode até estar preocupado, mas a impressão que me dá, Tiago, é que as autoridades não sabem o que fazer, não sabem por onde ir, por onde começar. Isso fica muito claro com essa coisa de propósito de Ministério da Segurança aqui, uma PEC da segurança ali, o presidente sanciona uma lei, fica falando, olha, nossa, o crime, uma coisa horrorosa. Sim, disso sabemos, mas a realidade nas ruas é essa que vocês estavam falando aí. E quanto a isso, não há sinal de que haja uma política ou várias políticas para aquele enfrentamento definitivo. O que faremos? Não conseguimos acabar com a inflação? Eu acho que, claro, que a violência, a criminalidade não se acaba inteiramente, mas pelo menos numa situação mais controlada do que a gente tem hoje. Ô Vilela, há quantos anos a gente fala sobre isso na Jovem Pan? E esse ponto que a Dora traz é interessante. Se fizesse uma pesquisa, você acredita que o próximo governante, o atual governante, alguém vai conseguir combater ou amenizar essa situação? Acho que o pessimismo é muito grande. Este é o ponto. E quando vem um pessimismo tão generalizado, Tiago, aí surge espaço, abre espaço para os milagreiros, para aqueles que vêm vender saídas maravilhosas, saídas mágicas que de uma hora para outra vão resolver. E a gente sabe que isso daí realmente não funciona, não existe mágica. O que deve acontecer é ter uma legislação moderna que não seja populista e ter um Estado atuando de uma forma organizada e ostensiva. Não dá para ficar passando a mão na cabeça, não dá para ficar fazendo uma visão romantizada do crime, quando, na verdade, o Estado tem que encarar efetivamente o crime organizado na forma severa como ele tem que ser. Caso contrário, a gente vai ver o país virando um narco-estado, uma república de banana, que é algo que vai acontecendo, vai se avolumando cada vez mais à medida que essas organizações têm um poderio tremendo e que já tem articulações em diversas partes do globo.